graça e paz vos sejam multiplicadas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A questão de hoje é: por que a maioria dos ministros do Evangelho de hoje não ensinam a verdade? Não ensinam o que está escrito? Não ensinam a palavra de Jesus, nem o ensinamento dos apóstolos? Nós vamos ver alguns versículos, o ensinamento de Jesus, o ensinamento dos apóstolos, para nós percebermos que há um grande engano quando a mente carnal entrou na igreja, quanto à mente do homem. Se a nossa mente começar a edificar a igreja, ela se torna outra coisa, mas não se torna a noiva, não se torna a esposa do Cordeiro. Vamos ver a verdade que está escrita em 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 6. Ele diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendai isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um ou detrimento de outro. É porque na igreja de Corinto havia divisão. E um gostava mais de Paulo e outro gostava mais de Apolo. E quando Paulo ia pregar, alguns prefeririam Apolo. Portanto, ele diz que não devia ultrapassar o que está escrito. Por que há divisão hoje? Uns dizem que são de um ministério, outros dizem que são de outro. Mas o que está escrito a respeito do ministério? Veja como ultrapassaram o que está escrito. Pegue a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Está falando do ministério na igreja. Ele está falando da divisão. Em Efésios, vamos ver aqui, no capítulo 4, está escrito assim, veja, agora a respeito da unidade, por que ele não queria divisão entre ele e Apolo? Para não quebrar a unidade da igreja, para haver um só pensamento, um só cabeça, e todos estivessem debaixo da autoridade de Cristo. Então, no capítulo 4 de Efésios, está escrito assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Logo, se temos esta realidade na igreja, quando olhamos os cristãos hoje, cada um pertence a uma nação. O que é nação? É uma divisão. É como se cada um falasse uma língua diferente, tivesse um entendimento diferente, uma doutrina diferente. Então, quando nós voltamos a Corinto, nós vemos que lá eles tinham que aprender isto, não ultrapassar o que está escrito. Então, tudo que você pratica como cristão que não está escrito, você está ultrapassando a doutrina,
está ultrapassando o ensinamento. E isto causa divisão. Se cada cristão negasse tudo que os homens ensinam e toda a obra humana, todos seriam um. Se seguíssemos somente o que está escrito. Por isso, o apóstolo João, ele também escreveu na sua carta, na sua segunda carta, ele escreveu assim no capítulo 9, segunda carta do apóstolo João: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Veja que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Em Corinto, Paulo ensinou a não ultrapassar o que está escrito. João ensinou que não devemos ultrapassar a doutrina de Cristo. Por que então não ensinam isto? Por que não ensinam que a obra de Deus é crer? É fé. Veja que no Evangelho de João, o que nós temos? Evangelho de João, capítulo 6, nós temos assim, sobre a obra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Se ensinarem esta verdade, terão que parar de fazer tudo o que estão fazendo, porque a obra de Deus é somente crer. Eles esquecem isto. Esqueceram isto. E os crentes, eles fazem outras coisas. Estão praticando outras coisas. Por quê? Porque não ensinam que a obra de Deus, quem faz é Deus, não é o homem. E nós só podemos crer. E Jesus diz assim: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então, crer em Jesus é que opera a obra. Qual é a obra de Deus? É que, crendo em Jesus, nós tomamos o caminho da cruz, negamos a nós mesmos, colocamos a sua palavra em prática, tomando a cruz, nós morremos com ele, somos sepultados com ele, ressuscitamos e passamos a viver em novidade de vida nas regiões celestiais. Nenhum homem pode fazer isto. Nenhum homem. É por que trazem a obra de Deus para a terra e precisam de muitos recursos? É porque estão fazendo obra de homens. Quando o homem está fazendo alguma coisa, ele precisa de dinheiro. Jesus não exigia isto. Ele dizia: crede, crê somente. Lembram? Crê somente. Se você quer ser salvo, ser uma nova criatura, entrar no reino do céu, ter uma nova vida, ser cheio do Espírito Santo, crê somente. Crê somente. Então você vai entrar. Sobre a realidade da igreja, se ensinar a verdade, qual é a porta da igreja? Quem é a porta? João 10. Aqui em João 10, Jesus diz assim, versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Portanto, veja, você entrou por quem? Muitos acham que nós entramos porque alguém pregou para nós. Sim, alguém pode ter pregado, mas isto é um instrumento, é só um vaso na mão do Senhor. Nós entramos em Cristo, para Cristo. É o que encontramos? Encontramos salvação. Nós encontramos liberdade, porque nós entramos e saímos. E
achamos pastagem, somos alimentados e temos vida eterna. Achar pastagem significa alimentar-se, crescer e amadurecer. Portanto, essas são verdades fundamentais do Evangelho. E como que nós vamos perceber estas coisas? Crendo somente por meio da fé. Em Hebreus 3, nós temos algo sobre a casa, sobre a obra de Deus. Vejamos em Hebreus 3, livro de Hebreus, capítulo 3. Vamos ver o que está escrito sobre a igreja. Capítulo 3, versículo 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança, a qual casa somos nós. É nós que somos a casa. Nós juntos, nós somos a casa. Então, esta é a verdade. Por que não se ensina isto? E se nós somos a casa, onde estiver 2 ou 3 reunidos, está aí a casa de Deus. A casa espiritual. O lugar onde Deus se move. Ainda temos em 1 Coríntios, no capítulo 3, mais uma palavra que ensina a verdade a respeito da igreja, a respeito da obra. Está assim em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo ou sagrado. Aqui também há um juízo. Nós somos a igreja, a casa de Deus, a obra de Deus, porque nós cremos. E todos nós sabemos que o Espírito habita em nós. Mas esse santuário ele pode ser destruído. Como? Pela divisão. Quando se ensina algo que não está escrito. Então leia a carta de João, a segunda carta. Quando ultrapassa a doutrina de Cristo, destrói o santuário, divide. Jesus disse que a casa dividida não pode subsistir. A casa dividida não pode subsistir. Cai. Por isso que há muito ensinamento, muita palavra, mas não há ação de Deus. Deus não age onde há mentira, engano, onde as coisas são acrescentadas, onde a igreja é feita segundo a carne. A igreja é segundo o Espírito. Por que não ensinam a verdade? Porque a verdade é o Espírito. E o Espírito não envolve negócio algum, dinheiro algum. Não envolve movimento da carne algum. Tudo é por meio do Espírito. É obra de Deus. É vontade de Deus. Revelação de Jesus Cristo. É por meio do Espírito Santo. Portanto, examine as Escrituras. Veja o que está escrito. Ore ao Senhor, porque o Espírito é o Espírito de verdade. É Ele que nos ensina todas as coisas. E Ele habita em cada um de nós. Onde você estiver, o Espírito está com você para te ensinar, para te revelar, para te iluminar, para te corrigir. E assim nós somos edificados, o santuário de Deus, a casa de Deus. Então, você já pode compreender. Por que não ensinam a verdade? Porque tira o poder do homem. Tira o poder do homem. Quem causou todas as divisões? Paulo explicou. Se vocês dividirem a igreja entre Paulo e Apolo, vocês estão pecando. Vocês estão destruindo o edifício de Deus. Por isto, Deus é único. E só há um Espírito, um só Senhor, um só batismo. Você tem que ter cuidado, você tem que suportar uns aos outros em amor, para não haver divisão. Isto é a doutrina pura, é o ensinamento da verdade. Não agrada aos homens, mas agrada a Deus, porque Deus é verdadeiro. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja com todos. Meditem nisto. Não ultrapasse o que está escrito.
Se nós ultrapassarmos o que está escrito, nós entraremos no terreno de dificuldade, sem cobertura do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos revelar, não nos ensinar e não nos dirigir, nós erramos tudo a respeito da igreja. Portanto, medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Medite nestes versículos. Você é a casa de Deus, o santuário de Deus, é a obra de Deus. Que a alegria do Espírito enche o seu coração. Amém.